Professor, a gente tem no Brasil um governo que nega a questão do racismo, nega que haja qualquer tipo de discriminação racial, mas investe quase diariamente contra qualquer tipo de política afirmativa ou tentativa de mitigar as desigualdades na questão racial e também em outras frentes, na questão de gênero, na causa indígena, em várias outras questões. Este governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou para presidir a Fundação Palmares, que é um órgão público que cuida da questão do negro e do racismo, por uma pessoa, Sérgio Camargo, que nega de forma virulenta o racismo, inclusive investe contra o movimento negro de uma maneira bastante vocal. Como o senhor encara esse momento da política brasileira e o que ele representa em termos de retrocesso para as políticas de mitigação do racismo no Brasil? Perceba, Caravera, como a negação do racismo, principalmente nesse momento histórico, ele é um reforço absoluto de posições racistas. Então veja que não é à toa que um governo como esse que temos no Brasil, ele insiste em negar o racismo, porque o racismo lhe dá base para cometer os absurdos que estão sendo cometidos no Brasil e que, quiçá um dia, sejam devidamente apurados pelas autoridades internacionais, pelos tribunais internacionais, o que está havendo no Brasil. Então, o que me leva a pensar o que esse momento significa, a figura que hoje preside a Fundação Palmares, como esse governo ele está diretamente alinhado a um projeto de destruição realmente do Brasil, e destruição não apenas do tecido social brasileiro, naquilo que ele tem de mais pujante, de mais importante, mas uma destruição das instituições, que de alguma maneira foram equilibradas sobre esse pacto, que é um pacto também profundamente questionável, e que fazia com que no Brasil, por exemplo, nós não tivéssemos ainda visto de maneira tão evidente laivos de supremacia branca, porque há uma diferença, né? Uma coisa é falar de superioridade branca, que é algo que foi desde sempre colocado no Brasil, mas com a consciência de que o Brasil é um país em que, eu sempre costumo dar esse aviso, as pessoas que estão fora do Brasil, estão na Europa, nos Estados Unidos, sabem que brancas não são brancas, né? As pessoas brancas não são consideradas brancas brasileiras fora do Brasil. Isso é um ponto muito importante, que demonstra também um caráter da racialização como sendo um caráter conjuntural. A raça funciona em certa conjuntura. Então, você teve a ideia da superioridade branca, ou seja, a ideia que quanto mais branca fosse a pessoa, mais preparada para ocupar certas posições seria melhor. Agora, no Brasil, nós estamos vendo uma novidade. Nós estamos vendo pessoas que, inclusive, têm ligações e que têm relações com pessoas que defendem a superioridade branca, inclusive aqui nos Estados Unidos. A supremacia branca aqui nos Estados Unidos. Então, isso é muito violento. Isso se junta àquilo que o Tiago falou. No momento em que nós estamos vivendo, nesse país, uma pandemia, em que há um projeto de retração cada vez maior dos investimentos públicos na área de saúde, educação, em que se defende, né, contra todas as evidências, a manutenção de um teto de gastos constitucional, que é sem precedentes, né, em outros lugares do mundo, onde é necessário investimento público, nós sabemos então que esse discurso da supremacia branca ele vem afinado com um certo discurso econômico também, que seduz muita gente. Então nós temos que ver essa coisa de maneira muito pragmática.